Olá, nós somos o Grupo 4 e esse é o nosso segundo vídeo do trabalho de Antropologia Jurídica. Variedades culturais regionais. O Brasil possui a quinta maior extensão territorial do mundo, apresentando grande diversidade biológica e cultural, obtida através da miscigenação de vários povos com aspectos socioeconômicos contrastantes. Nosso país é a 13ª maior economia do mundo, mas possui alto coeficiente de Gini e se classifica em 84ª posição no ranking mundial de DH, o que reflete sua enorme desigualdade e má distribuição de renda. Sob esse contexto, há um rico e diverso mosaico cultural no Brasil, traduzido em costumes, tradições e crenças. Assim, os principais influenciadores da cultura brasileira foram os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos, mas, subsequentemente, houve importante participação de imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, todos contribuintes para a pluralidade cultural do Brasil. Uma marca característica entre as alteridades de cultura regional está na presença da variedade linguística, já que a língua atua como fator cultural e constrói-se sob a confluência e a interação com outros povos, e transforma-se constantemente frente às passagens de tempo. Assim, estima-se que, atualmente, são faladas mais de 200 línguas no território nacional, dados levantados pelo Censo IBGE de 2010. E, ainda, diferentes apresentações da língua oficial portuguesa através das especificidades advindas dos chamados sotaques regionais. Esse patrimônio cultural é desconhecido ou mesmo ignorado por grande parte da população brasileira, e nossa historiografia demonstra o considerável esforço do colonizador português em impor sua língua pátria em um território tão extenso. Esse esforço relacionado à imposição da língua portuguesa foi adotado enquanto uma das estratégias de dominação e ocupação das fronteiras do território nacional. República Velha. A República Velha, também chamada de Primeira República por representar o início da forma de governo republicana no Brasil, corresponde ao período de 1889 a 1930 da história do nosso país. Apesar de presidentes governarem o país, o poder estava majoritariamente concentrado nas mãos de grandes latifundiários do café, que representavam o coração econômico do Brasil. Algumas práticas que marcaram essa fase foram: política dos governadores, forma de manipulação política baseada em trocas de favores entre os governadores visando aumentar seus poderes políticos, e marcou o domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. Coronelismo, característica de um período em que os coronéis, grandes fazendeiros, tinham muito poder político e praticavam o voto de cabresto, que é um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos com a utilização da máquina pública ou abuso de poder econômico. Clientelismo, troca de bens e serviços por apoio político, sendo a troca algo implícito ou não. Política do café com leite. Era a alternância de presidentes de São Paulo e Minas Gerais. Representava uma forma de corrupção, já que esses estados tinham mais eleitores, e mantinha o poder nas mãos de um pequeno grupo. Como pode ser observado, a política brasileira durante a República Velha foi marcada pela manipulação e pela exclusão social, o que levou à sua crise, uma vez que surgiram diversos movimentos sociais que enfraqueceram esse quadro, como, por exemplo, a Revolta dos Canudos, Revolta da Vacina e o Cangaço. A Revolta dos Canudos foi um movimento messiânico de caráter popular liderado por Antônio Conselheiro e representou uma resistência contra a República, uma vez que a população estava sofrendo com a desigualdade social exacerbada e concentração de terras. Ela resultou no massacre do povo de Canudos pelo governo federal. A Revolta da Vacina foi um marcante evento histórico que marcou a insatisfação da população com as imposições feitas pelo Estado. Nesse caso, a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, implantada na cidade do Rio de Janeiro por meio do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Um agravante para o início da revolta foi o uso da força policial para auxiliar a vacinação, de maneira bruta e autoritária. Houve forte repressão por parte do governo e muitos feridos, porém resultou na suspensão da vacinação obrigatória. A última, caracterizada pela ação dos cangaceiros, que demonstravam a insatisfação pelas condições precárias em que a maioria da população nordestina se encontrava, tem forte influência nas formas de representação cultural do Nordeste brasileiro. As influências podem ser facilmente percebidas, merecendo destaque a literatura pela vasta produção sobre o assunto, e também aparecem com bastante solidez no teatro, na música, na culinária, no artesanato, no cinema, enfim, numa série de manifestações que retratam o cotidiano popular. Uma das maiores formas de representação e difusão do cotidiano do cangaço são as quadrilhas juninas, desde aquelas que apresentam um casal de cangaceiros, Lampião e Maria Bonita, até as que trazem no nome a referência ao cangaço.
O modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Desse modo, inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias, o modernismo teve como marca inicial a Semana da Arte Moderna, que se realizou entre os dias 13 a 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. O evento foi responsável por inaugurar a transição da concepção do que era arte, romper com formalismos artísticos e criar a própria identidade visual brasileira. Destaque, as características de tal movimento respaldam no uso de uma linguagem mais próxima e acessível do popular, bem como na ruptura da tradição e moldes rígidos da arte. Os artistas buscavam inovação, usando como molde as obras da Europa, porém, as transformando em algo novo e nacional, almejando liberdade linguística na arte. O modernismo, então, possui 3 fases. A primeira fase do modernismo no Brasil teve início em 1922 e durou até 1930. Sendo o início do movimento, esse período caracterizava-se pela constante busca por autonomia linguística de tal modo que dialogasse com a cultura popular, representando o país por meio de temáticas mais nacionais, embasadas na cultura brasileira. O movimento preocupou-se com a consolidação das novas expressões artísticas, culturais e literárias, mostrando a necessidade da quebra com a tradição, o evidenciamento do retrocesso nos ideais da época. Dessa forma, houve a exaltação da identidade nacional, algo que foi plano de fundo de diversas obras, como o Manifesto Antropofágico, a fim de mostrar que os brasileiros não eram inferiores aos europeus. Na literatura, também ocorreu a valorização do regionalismo, escrito em versos livres e com o uso de uma linguagem informal. Assim, formou-se um afeto seguido de uma atribuição heróica ao movimento advindo do popular. Os principais intelectuais dessa fase foram Tarsila do Amaral, Plínio Salgado e Menotti Delpica. A segunda fase do movimento modernista, em solo nacional, durou de 1930 a 1945. Esta carregou o papel de reafirmar os valores já estabelecidos durante a fase anterior, consolidando os mesmos. Estando mais recente, o modernismo deste período buscou mostrar críticas sociais em romances, principalmente focados em regiões específicas do país, como as interioranas. Também havia uma maior identificação do público com as obras da segunda fase modernista, por elas se basearem em acontecimentos do cotidiano, nos problemas sociais e em situações da realidade da época, além de trabalhar os aspectos psicológicos com mais intensidade. Os principais intelectuais dessa fase foram Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Para concluir, a última fase do modernismo no Brasil ficou conhecida como terceira fase, a qual foi de 1945 a 1960. Neste momento, há o distanciamento do caráter desafiador e extremo, e faz-se conclusiva a análise dos manifestos modernistas, sendo os principais o Manifesto da Poesia do Pau-Brasil, que consistia na valorização da cultura nacional, e o Movimento Verde-Amarelo, que propunha o nacionalismo de forma prejudicial para apresentar traços fascistas. Por fim, também mostrou a literatura de prosa e a poesia mais presente nesse período, tendo uma linguagem mais objetiva e uma maior atenção com a estética, igualmente focada em assuntos sociais do cotidiano. Os principais intelectuais dessa frase foram Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mário Quintana. Em síntese, esse movimento projetou resgatar a identidade nacional com a liberdade linguística na arte. Era Vargas, de 1930 a 1937. Após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência com o apoio dos tenentes da Aliança Liberal. Depois de ser pressionado através da revolta constitucionalista, que ocorreu em São Paulo em 1932, promulgou a Constituição de 1934. Suas principais características eram o voto feminino e os direitos trabalhistas. Além disso, Vargas investiu bastante na industrialização do Brasil, o que marcou o caráter nacionalista de seu governo. No ano de 1937, Vargas se recusou a sair do poder, fechou o Congresso e instaurou uma ditadura, período conhecido como Estado Novo. Durante esse período foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que foi uma forma de passar uma imagem boa do governo para a população por meio do programa A Voz do Brasil, e censurar outras fontes de informação. Além disso, em 1942, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, que pressionou Getúlio Vargas a abandonar sua postura de neutralidade em relação ao conflito. O crescimento do intercâmbio cultural entre os dois países mostrou-se como importante estratégia de aproximação entre eles. Financiado pelo governo norte-americano, Walt Disney foi o criador do personagem Zé Carioca, uma clara homenagem feita pelo artista ao Brasil. Ao mesmo tempo, a cantora Carmen Miranda, então a cantora de maior popularidade no país, iniciou uma grandiosa turnê em terras norte-americanas, encurtando os laços que ligavam os aliados Brasil e Estados Unidos. O período conhecido como Estado Novo foi marcado pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e por seu autoritarismo. Apesar de sua tentativa de redemocratização ao final de seu governo, Vargas foi pressionado pelos militares e renunciou em 1945. Com o apoio de Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente e toma posse no ano seguinte, quando promulga a 5ª Constituição Brasileira. É o início da República Democrática. República Democrática, 1945 a 1964. Após o mandato de Gaspar Dutra, em 1951, Vargas retornou ao poder através de eleições democráticas. Dessa vez, ele teve que governar com a presença de uma forte oposição, composta pelo partido UDN, tendo que dialogar com ela, com o Congresso e com a mídia. Nessa perspectiva, Vargas adotou uma postura populista e nacionalista, havendo expansão dos direitos trabalhistas e a criação da Petrobras.
Outro destaque desse período foi o governo de Juscelino Kubitschek, que teve seu mandato após uma série de governos provisórios. Esse período foi marcado pela expansão da malha rodoviária brasileira, estabilidade devido ao crescimento econômico e a criação de Brasília, nova capital do Brasil. Porém, tal desenvolvimento nacional foi possível a um elevado custo de dependências e dívidas externas, que trouxeram impactos mais tarde. No âmbito cultural, uma marca foi a expansão da perspectiva liberal burguesa da classe média brasileira. A introdução da TV no Brasil em 1950 passou a entreter as famílias por meio de programas ao vivo nos horários noturnos. Ao mesmo tempo que houve avanço da televisão, a bossa nova dava seus primeiros passos com João Gilberto e Tom Jobim, refletindo a modernização urbana por meio do seu ritmo lento e com clara influência do jazz, distante das raízes musicais brasileiras e ao mesmo tempo correspondendo às novas perspectivas da classe média. O último presidente desse período foi João Goulart, que em 1964 sofreu um golpe cívico-militar, como preferem chamar alguns historiadores, uma vez que ele teve respaldo de uma parte da sociedade. Ditadura militar, 1964 a 1985. De acordo com o historiador Marcelo Ridente, os anos de 1960 foram provavelmente o momento da história republicana em que a convergência entre política, cultura, vida pública e privada, especialmente intelectualidade, se apresentou de forma mais explícita. Observa-se um amplo movimento de insurreição contra a ordem vigente em nome de uma nova proposta de sociedade, gerando assim um diálogo criativo que emanava dos mais diferentes movimentos sociais. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, teve 5 mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais, que eram decretos muito utilizados durante a ditadura e davam plenos poderes aos militares e garantiam a sua permanência no poder. O governo de Costa e Silva, 1967 a 1969, foi marcado por muita repressão, violência, tortura aos opositores do regime e restrição aos direitos políticos e à liberdade de expressão. Ele promulgou o AI-5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado e decretou o estado de sítio. Como esse decreto dava o direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime, esse período é conhecido como Anos de Chumbo, uma vez que, em resposta ao regime repressivo, começaram a surgir grupos armados contra os quais houve forte repressão por parte dos militares. A década de 1960 foi marcada pelo surgimento de variadas experiências culturais, que refletiam os quadros políticos interno e externo. O engajamento cultural de esquerda representou um foco de resistência ao regime durante os primeiros anos da ditadura, principalmente por meio dos festivais de música. A produção musical ainda apresentou durante essa década uma inovadora manifestação, o tropicalismo. Influenciados pelas inovações musicais do rock estrangeiro, principalmente pelo uso da guitarra elétrica e ao mesmo tempo comprometidos com a cultura nacional, os criadores do tropicalismo se destacaram pela capacidade de experimentar e de mesclar o moderno e o tradicional. O nascimento do movimento ocorreu com a apresentação das músicas Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, e Domingo no Parque, Gilberto Gil, durante o terceiro Festival de MPB da TV Record em 1967. A canção, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, também conhecida como Caminhando, de Geraldo Vandré, hino da esquerda em resistência aos anos de chumbo da ditadura, moveu o ânimo dos jovens durante o terceiro Festival Internacional da Canção, promovido pela TV Globo em 1968. Antes e depois do fechamento do regime, vários artistas musicaram protestos contra o governo militar, destacando-se as canções de Chico Buarque como Apesar de Você, um claro protesto à ordem vigente. Deve-se ressaltar que todo o ambiente de ebulição cultural do período se via constantemente cercado pelo intenso controle governamental. Assim, muitas das potencialidades artísticas viram-se limitadas pelos mecanismos de censura da ditadura brasileira. Vale ressaltar a importância da educação responsável pelo principal instrumento de formação social. Desse modo, é necessário recuperar a história do movimento estudantil e sua participação na luta cultural. Os estudantes tiveram uma grande importância na luta contra a repressão do regime militar. Foram às ruas protestar, distribuíram panfletos, criticavam a censura e denunciavam o terrorismo cultural do sistema fascista vigente. Assim, a participação dos estudantes foi bastante expressiva e, desde o primeiro momento, lidou com perseguições, cujo alvo inicial foi a União Nacional dos Estudantes, com sua sede sendo saqueada e incendiada no dia 1º de abril e, sequencialmente, tendo a entidade tornada ilegal. Manifestações como a passeata dos calouros da UFMG foram violentamente reprimidas, assim como a greve geral dos estudantes e outros eventos relacionados, demonstrando cada vez mais a impossibilidade da continuidade da atuação estudantil brasileira, com todas as prisões, torturas e mortes se tornando comuns. Contudo, com a liberação da organização estudantil pela legislação, em 1985, a UNE desvencilha-se da clandestinidade e participa da Direta Já. Após a redemocratização, várias entidades estudantis, como centros acadêmicos que haviam sido tornados ilegais, retornam e entidades novas surgem. Então, nos anos 80, surgem novos destaques no cenário político-social, apoiados pelo movimento estudantil, como organizações de sindicatos, associações científicas e comunitárias, novos partidos políticos e organizações não governamentais. Neste quadro, reforça-se o ideal da conscientização populacional de suas condições enquanto sujeitos de direitos e deveres, realizadas através da educação formal ou informal, imprescindível para que a população se aproprie de mecanismos básicos para
cenário da década de 90, as manifestações culturais constituíram um reflexo da conjuntura política e socioeconômica em escalas nacionais e globais. Em 1992, os estudantes voltam a demonstrar força com o movimento Caras Pintadas, uma grande manifestação estudantil, cultural e política, a qual defendia a mobilização coletiva em um contexto posterior às 2 décadas de ditadura militar e era contra o mandato do presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupção estatal e crises sociais. Assim, houve impeachment acendido sobretudo por pressão popular. Posteriormente, Fernando Henrique Cardoso assume após o impeachment e corre novas transformações no cenário nacional. Neste enquadramento, em relação ao contexto socioeconômico nacional, foram adotadas medidas de integração ao mundo globalizado, como a abertura ao mercado externo e a importação de bens de consumo. Essas medidas, em paralelo ao Plano Real, permitiram maior acesso da classe baixa ao consumo de produtos culturais e a aparelhos tecnológicos. No entanto, salienta-se que essa dinâmica não significou melhor distribuição de renda e a desigualdade mostrou-se permanente. Trazendo uma perspectiva da dinâmica cultural, numa escala global, entram em destaque paradigmas como o multiculturalismo, que revisava a concepção centrista, e a valorização da cultura periférica. No Brasil, foram retomados os conceitos culturais do modernismo, a fim de construir uma unidade nacional, e assim, a música popular, o cinema, a TV, o teatro e a literatura revisitaram as particularidades brasileiras, se opondo aos padrões éticos e estéticos vigentes anteriormente. Dessa forma, as representações das classes populares se fizeram crescentes e a exposição da arte, antes hegemônica, passa a abrir espaço para novas expressões culturais de origem popular e proletária. O âmbito musical retorna canções de cunho crítico político com o relançamento de músicas que transmitem resistência aos governos militares, como as composições do MPB, e além dessa retomada, ressaltamos um olhar para a música de consumo popular daquela década, que vai apontar 3 correntes majoritárias: o sertanejo, o axé e o pagode. Artistas desse gênero foram campeões de venda e visibilidade de mídia, no espectro que abrange artistas como Daniela Mercury, El Chan, Raça Negra e Zezé de Camargo e Luciano. Ademais, são formadas também redes de cultura próprias com públicos específicos, que não se limitam ao ritmo ou à dança e se expandem como manifestações artísticas culturais mais amplas, como notado em casos de rap urbano, funk e forró. No rap, destaca-se o lançamento do álbum Sobrevivendo no Inferno do grupo Racionais MC, possuindo inestimável influência política e social até os tempos atuais. O álbum retrata os principais problemas que a juventude negra e periférica enfrentava no Brasil dos anos 90. No funk, destacamos a importância de Fernando Luiz Matos da Mata, conhecido como DJ Malboro, que lançou o primeiro disco, intitulado Funk Brasil, que carregava consigo produções inteiramente nacionais, desde a batida até as letras, e que marcou a cultura popular brasileira. Por fim, trazemos o forró, uma expressão artística genuinamente nordestina, por ser uma forma de manifestação cultural ampla, carrega em seu termo diversos significados. Divididos em fases, os anos 90 destacam o período que é ultrapassado as fronteiras nordestinas e é alcançado o Brasil por completo, com nomes como Alceu Valença, Fala Mansa, Zé Ramalho e Elba Ramalho. Na TV brasileira, programas sensacionalistas de auditório e talk show são incluídos no horário nobre. Nos jornais, o Caderno Mais, que expressa o cunho popular, ganha destaque na Folha de São Paulo. O cunho popular influencia também cultos religiosos. Na religião, os católicos agregam quase 100% dos brasileiros antes da proclamação da República, ponto de partida de nossa análise em 1889, mas tem uma significativa perda entre 1991 e 2010, de 18,4%. Isso representou quase 1% de perda ao ano. Para tentar recuperar os fiéis, o catolicismo se desvirtua das formalidades antes permanentes, mudando sua postura socialmente, e novas religiões crescem e se consolidam, como o evangelismo e o espiritismo, e assim como a parcela ateísta também atinge o crescimento. Em suma, os anos 90 marcam um divórcio entre a cultura oficial e a cultura canonizada. As inspirações passaram a ser realmente populares e o sujeito brasileiro contemporâneo vai ter escolhas múltiplas, a partir da articulação entre a cultura local e o contínuo fluxo das ideias universais. O governo Lula corresponde ao período da história política brasileira que se inicia com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência em 1º de janeiro de 2003 e se estende até o segundo mandato de 2007 a 2011. Durante esse governo foi criado o ProUni, que, segundo as declarações do MEC, é o maior programa de bolsas de estudo da história da educação brasileira. O ProUni realiza um importante trabalho de inclusão social pela concessão de bolsas de estudo de 50% e de 100% em instituições de ensino superior privadas para alunos de baixa renda, em cursos de graduações e sequenciais de formação específica, alcançando atualmente mais de 1 milhão de bolsas ofertadas em aproximadamente 1.500 instituições de ensino por todo o país. Entre os beneficiados com bolsas, 46% são declarados afrodescendentes. Além disso, o governo também criou 11 universidades federais até setembro de 2009, superando o marco do presidente Juscelino Kubitschek. Tais políticas educacionais aproximaram a juventude, sobretudo a juventude pobre e negra, do instrumento cultural e transformaram seu futuro, que antes era comumente pré-estabelecido em trabalhos com pouco retorno ativo e distante de manifestações culturais. Além das políticas educacionais importantíssimas para o âmbito cultural, ainda havia o Ministério da Cultura, e a escolha do presidente Lula para as responsabilidades desse ministério foi o cantor, compositor, instrumentista e um dos criadores do movimento tropicalista dos anos 60, Gilberto Gil. No período em que Gil foi ministro da Cultura, sua gestão defendeu políticas voltadas à diversidade cultural. O mesmo esteve próximo aos setores sociais que mais precisavam de desenvolvimento da cultura, valorizou as religiões da matriz africana e as atividades culturais das comunidades ribeirinhas nos lugares de mais difícil acesso no país. Tais ideias refletiram-se nas políticas culturais com a criação dos Sistemas Nacionais de Cultura, o Conselho Nacional de Política Cultural,
o Programa de Desenvolvimento Econômico da Cultura e o Programa Cultura Viva, todos de suma importância devido ao seu caráter de oferecer oportunidades iguais e ser um facilitador do acesso cultural. Nesse período, o papel da cultura passou a ser essencial na construção do plano de governo, na construção social e com novos cenários para a evolução econômica do país, sendo a cultura um dos pilares da soberania nacional. Eleito em 2018, o presidente Jair Bolsonaro determinou sua gestão da cultura em seu governo em momentos como a extinção do Ministério da Cultura, rebaixado para a Secretaria Especial da Cultura, o desmonte da Agência Nacional de Cinema, em acusações de censura e citações nazistas, alusões à ditadura militar, a alta rotatividade de gestores sob sucessivas indicações de pessoas desqualificadas para a pasta cultural e o uso de moral religiosa para a escolha de projetos a serem financiados, entre diversos outros escândalos. Em síntese, a única política implementada por esse governo foi a perseguição aos executores da cultura, configurando um verdadeiro retrocesso, esse já anunciado durante sua campanha pautada em frases como as minorias que se curvem à maioria. Assim, o governo marcou uma ausência de políticas públicas culturais, a perseguição aos povos originários, o desmonte da educação, que atua como principal instrumento da cultura, conforme visto durante a apresentação, o enfraquecimento da participação popular na arte nacional, com o inacesso cultural periférico. A cultura no início do século XXI não se mostra mais dura, invariante, estagnada, como se acreditou e se consolidou, conceitualmente em épocas anteriores. Com aspectos e contornos livres, dispersos e diversos, a cultura contemporânea está pulverizada globalmente e demonstra a ideia de uma sociedade ampliada em seu próprio conceito. A globalização é o que leva a cultura de um continente para o outro e possibilita o acesso descentralizado por meio do mercado, da internet ou do turismo. O impacto das práticas sociais e culturais contemporâneas de intercâmbio, de distribuição e circulação de bens e serviços a uma velocidade jamais experimentada antes do século XXI redefiniu o que chamamos de cultura e o dever das instituições e da sociedade civil perante essa nova idealização liquidifica aquilo que antes estruturava-se como algo sólido e delimitado, como as belas artes que foram por anos a definição perene do que é a cultura. O clamor do nosso tempo é por políticas culturais que busquem um ponto de equilíbrio entre os interesses dos poderes público e privado, privilegiando a autonomia dos cidadãos em suas iniciativas individuais ou coletivas. Até aqui, vemos que a nossa cultura acabou se organizando como uma verdadeira mistura entre influências nacionais e estrangeiras. No campo das artes plásticas, da música e da literatura, vemos que o Brasil dialogou com influências externas sem que, para tanto, tivesse que ignorar tudo aquilo que fosse tipicamente brasileiro. Além disso, é importante lembrar que nossas manifestações artísticas puramente nacionais também conseguiram ganhar espaço e admiração em diferentes países espalhados pelo mundo. Ou seja, aquela noção de que o Brasil seria uma cultura atrasada perdeu o sentido na medida em que grandes valores da nossa cultura ganharam espaço e reconhecimento lá fora. Dentre os diversos destaques brasileiros na perspectiva da cultura contemporânea no aspecto globalizado, destacamos a grandiosidade do cinema brasileiro, que em retratações do cotidiano nacional em diversas particularidades, como em Cidade de Deus, filme que mostra a vida em uma favela carioca, e Central do Brasil, filme que mostra a vida no interior do Nordeste, alcançaram incrível visibilidade nacional e internacional e assim foram indicados ao Oscar. O funk carioca e o sertanejo universitário também conquistaram o mundo e receberam visibilidade no exterior após alcançar o topo de paradas em diversos países espalhados pela Europa e América Latina. Foi dessa forma que estabeleceu-se o sucesso da cantora brasileira Anitta, uma grande representante do nosso país na música internacional, que a cada ano conquista ainda mais espaço e reconhecimento. Em 2022, ela alcançou o título de música mais ouvida do mundo. Relembramos também a trajetória da cantora Marília Mendonça, que teve a transmissão mais vista na história da plataforma do YouTube em maio de 2020, a qual a Rainha da Sofrência, uma designação do sertanejo, teve 3,3 milhões de acessos simultâneos.